Mas nós vamos ler juntos aí, esses dois salmos, porque a gente está acostumado a estudar esses salmos separadamente. Mas eles formam uma unidade literária. Se você observar bem, cântico de romagem. Quem foi que compôs esse cântico? Salomão. Tem umas coisas na Bíblia que a gente não entende, né? Porque Salomão foi o cara mais errado de família. Ele teve 300 mulheres e 700 o quê? Concubinas. Né? 1000 sogras. 1000 sogras. Né? Você sabe que Salomão começou bem, mas terminou o quê? Mal. Começou bem. E há um estudo na Bíblia que fala de que de cada 10 líderes na Bíblia, 10 começam bem, somente 3 terminam bem. Todos os outros terminam o quê? Mal. Então preste atenção, o importante não é a largada, o importante é a chegada. Você pode começar meio atrapalhado, mas vai amadurecendo, vai se consertando para você terminar bem. Como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A fé. Mas vamos pegar esse salmo, porque o título que eu quero dar para o estudo dessa manhã é o plano de Deus para uma família feliz. Começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o quê? A sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como os rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Se você quiser anotar aí, nós vamos dividir esses dois salmos em 4 partes. E tem uma lógica. A primeira parte, versos 1 e 2 do Salmo 127. O início de uma família. A fundação de uma família. Depois, versos 3 a 5, a chegada dos filhos. Aí é a edificação da casa. Vai, versos 3 a 5. Aí você vai para o Salmo 128, de 1 a 4, o desenvolvimento da família. Né? Então, se você está pensando numa construção, como é que você começa? Você faz a edificação, não, começa com a fundação, depois a edificação, depois vem o acabamento. O acabamento, certo? E por último, a última divisão, versos 5 e 6, que a gente chamava aí de, usando o ninho vazio, o desfrutar da família. Se você pegar esses dois salmos e olhar para esses dois salmos de fora, você vai descobrir aqui o início de uma família e o fim de uma família. Então você prega no casamento de alguém usando os 2 primeiros versículos do Salmo 127. E pode pregar nas bodas de ouro do sujeito usando o 128, a última parte. Deu para entender? É desse jeito. Se não tem aí, eu inventei. Então, tá bom. Vamos para frente. Tá certo? Vamos lá. O plano de Deus para uma família feliz começa com a edificação de Deus. Preste atenção, irmãos. Uma família feliz, ela é edificada por Deus. Versos 1 e 2.
Tem muita gente que faz treinamento, tem muita gente que faz curso, tem muita gente que faz seminário para casar. Não adianta nada. É muito bom, você recebe até diploma, certo? É como escrever um livro, 10 maneiras corretas de criar filhos. Se você tiver juízo, você não escreve um livro desse, porque se existe uma coisa que a gente não sabe é criar o quê? Filho. Você diz, pastor, então não tem absoluto dessa... Tem, meu irmão, alguns absolutos. Mas o primeiro absoluto que nós aprendemos aqui é que o fator mais importante no casamento é a graça do Senhor. Se o Senhor não edificar. Se o Senhor não edificar. O que Deus ajuntou, não separou. Se foi Deus, meu filho, você aguenta o que você tiver de aguentar, você vai aguentar com essa mulher. Agora, se não for de Deus, é um inferno. Casar com a mulher certa já é difícil. Imagine você casar com a mulher o quê? Errada. E aí vem um pastor e diz assim, não separa não. Tem que carregar essa cruz até por uma coroa trocar. É difícil, é ou não é? Então veja bem, esse texto aqui é muito interessante. Se o Senhor não edificar a casa. Quem é que edifica a casa, gente? Deus. Deus. Meu pai casou com minha mãe quando ele estava desviado da igreja. Certo? Desviado. Desviou-se, casou com uma católica apostólica romana. Meu avô tinha fazenda, fabricava cachaça, tinha alambique. Minha mãe foi se converter, sabe quando? Quando eu estava no seminário. Quando eu falei que ia ser pastor, quase ela me excomungava. E antes de me converter, eu fui batizado na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu tenho um padrinho e madrinha. Só não recebi herança ainda, mas tenho. Tem umas coisas assim na vida, né, que a gente tem que tomar cuidado. Você pode estar casando 2 crentes dentro da igreja e os 2 são incrédulos. São crentes disfarçados. Ah, mas eu só caso com crente. Outro dia, o cara perguntou para mim, pastor, só faz casamento misto? Eu falo, só faço misto, homem com mulher. Se for só queijo ou presunto, eu não faço. Se você é crente, você tem que buscar a graça de Deus na sua vida mesmo, para casar. Para casar. Certo? Precisa depender de quê? Da graça. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Depender de Deus. Depender de Deus. Senhor, eu quero casar. Então o Senhor providencia uma esposa para mim. Abra a sua Bíblia lá em Provérbios 18, 22. 18, 22. Salomão, eu não sei porque que Deus usou Salomão para compor esse salmo. Porque Salomão teve 300 mulheres, 700 concubinas e 1000 sogras. E viveu infeliz. Viveu infeliz. É só você ler o livro de Eclesiastes, que ele vai abrir o coração dele lá como pregador e dizer, tudo na vida é o quê? Vaidade. Fiz tudo isso, mas não fui feliz. O que diz aí Provérbios 18, 22? O que diz? Pronto. Encontrou de Deus o quê? Um bem. Você tem que achar. Mas você tem que colocar isso. Esse é um assunto nas mãos de Deus. Certo? Se o Senhor não edificar, se o Senhor não ajuntar. Então, casamento, irmãos, começa com graça. Com graça, com misericórdia. Se você observar bem, ele vai dizer uma coisa aqui também. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, está no singular, não é isso? Se o Senhor não edificar a casa. Aí ele vai, em vão
trabalham os que o quê? Edificam. Casamento começa com graça, mas vira parceria. Certo? Porque agora tem o quê? Mãos que estão o quê? Construindo. Se o senhor não edificar, se não começar com o senhor, todo o trabalho que você vai fazer depois não vai adiantar o quê? Nada. Então aqui é uma parceria. O casamento é uma parceria. Começa com Deus. É Ele que edifica. É Ele que dá a esposa. Agora, vocês juntos, a 4 mãos, vocês vão o quê? Edificar a casa de vocês. Lá em Provérbios diz que a mulher sábia edifica o quê? A sua própria casa. Mas aquela que é louca, com as próprias mãos, o quê? Destrói. Aí vem o curso, vem a classe de casais, vem os cursinhos que você faz, assim, para você ir melhorando. Certo? Há princípios, como o papel do marido, o papel da esposa. Existem os princípios bíblicos, que é a nossa parte, que nós vamos colocar em prática. Certo? Por isso que esse salmo começa falando que o casamento começa com a graça de Deus, se mantém pela graça. Nós temos que trabalhar. Porque às vezes o cara fala, não, Deus me deu essa mulher, mas deu bruta a mulher. Tem que lapidar. Tem que ensinar. Certo? Falei com minha mulher, não vou casar de novo não, porque eu vou ter que gastar tempo ensinando tudo que eu ensinei para você. Ela quase me expulsa de casa. Né? Você vai vivendo, vai se acostumando com a mulher. Depois tem que começar tudo de novo. Mas é interessante isso. Tem que ter um investimento. Vamos ver lá. Primeira carta de Pedro. Pedi para os homens me explicar esse texto aqui, que eu não sei direito não. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 7. Vamos falar para os homens aqui, porque as mulheres não têm defeito, são os homens que têm defeito. Vamos lá. 1 Pedro 3, 7. O que é que diz aí? Maridos, vós igualmente vivei a vida com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, uma parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, o quê? De vida, para que não se interrompam o quê? As vossas. Veja que Pedro vai falar aqui que casamento também é o quê? Graça. Vocês herdaram o quê? Graça. Graça. Então toma cuidado, porque às vezes você é feliz no casamento, tem um pobre coitado que está sofrendo no casamento ali. Você diz, está bem, não soube escolher. E você soube nada, você foi escolhido, cara. Deus derramou graça sobre sua vida. E é muito interessante aqui, esse texto, porque Salomão, se a gente fosse, a gente poderia até dizer, olha, ele não tinha moral para escrever isso aqui não. É igual o pastor Arival falando sobre paciência. Longanimidade. Mas Deus faz assim, uma família feliz, ela é edificada por Deus. Nessa edificação de Deus, nessa primeira fase, tem que depender de Deus e tem que juntar as 4 mãos para edificar em parceria com o Senhor. Mas é interessante que agora, versos de 3 a 5, início de uma família. Começa assim, 2 primeiros anos de casamento, o quê? Lua de mel. Passeando, aquele negócio todo, tá. Depois do 3º ano, aí vai pensar em quê? Filhos. Filhos. Tudo certinho aí, está tudo na Bíblia assim. Então, casou, tem que ter filho, meu filho. Não é ter cachorro. Não existe nenhum texto bíblico para você ter cachorro. Sabia disso? Você que é casado, que dorme com 2 cachorros na cama, acorda com cachorro. Isso não é de Deus, não. De Deus é ter o quê? Filho. Acordar, tirando fralda, lavando fralda, dando chazinho. É desse jeito.
Tem uns casais jovens hoje que não querem ter filhos. Eu li um livro, até falei, comentei aqui, sobre 50 motivos para você não ter filhos. Escrito por uma socióloga francesa que tem 2 filhos adolescentes. Falei, já está desmoralizada. Aí tem lá, a primeira razão, filho estraga prazer. Filho dá trabalho. Filho acaba com a sua estética. Filho custa caro. Tem um site aí que você pode entrar hoje. Quanto custa um filho? Um filho da maternidade até o término da faculdade custa aproximadamente 2 milhões de reais. Você vende seu filho por 2 milhões? Eu compro agora. Você vende? Você lembra quando foi que Moisés nasceu? Joquebede e Arão tinham 2 filhos, Arão e Miriam. Isso era época para ter filho? Vivendo lá. E se Moisés não tivesse nascido? Seu filho, presta atenção, seu filho está nascendo hoje, pode ser o futuro presidente do Brasil, pode ser o grande missionário que Deus vai usar para fazer uma reforma em algum país desse mundo. Então, seu filho é bênção. Por isso que ele vai colocar aqui, né? Ele vai colocar aqui no versículo 3. 3. O que diz aí? Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o quê? Seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos, o quê? A porta. Então o casamento começa com os 2. Casalzinho, depois é época de pensar em quê? Nos filhos. Eu pulei uma coisinha aqui, que o casal precisa ter equilíbrio entre trabalho e família. Quando ele diz aqui no versículo 2, inútil vos será o quê? Levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto o quê? Dorme. Só esse versículo aqui daria para a gente ficar discutindo aqui esse problema do equilíbrio dos casais modernos hoje sobre trabalhar, ganhar dinheiro e cuidar da família. Certo? Porque muitos jovens crentes hoje, eles só pensam em ganhar dinheiro. E é a mulher, a esposa e o esposo. Tem uma moçada aí que já nasce com uma planilha de Excel. Certo? Se for japonês, então, for oriental, faz contagem até dos espermatozoides. Uma noite de amor. Mensura tudo. E esse é um grande problema, que vai dizer aqui, que se você não tiver a bênção do Senhor no seu casamento e na sua vida de trabalho, de família, não adianta o quê? Nada. Inútil. Você será levantado de madrugada. Inútil. Tá certo? Não vai dar tempo para a gente entrar nessa parte agora, porque eu tenho que fazer a exposição completa. Mas equilíbrio entre trabalho e família. Eu preciso prover para a minha família. Preciso seguir a minha carreira. Há um estudo estatístico nos Estados Unidos, pessoas com 65 anos, hoje, diz assim, eu gostaria de ter passado mais tempo com a minha família. Eu gostaria de ter vivido mais com os meus filhos. Eu gostaria de ter aproveitado mais a vida familiar. Mas eu só fiz o quê? Trabalhar. Trabalhar. Hoje eu tenho dinheiro, mas não tenho o quê? Relacionamento. Não tenho com o que compartilhar. Aí vai para a maçonaria, vai para aqueles negócios de Rotary Club, não sei o quê. Certo? Infelizmente, é um fato real no mundo contemporâneo. Uma família feliz, ela é edificada por Deus. Ela depende de Deus. Ela faz a sua parte. Ela tem equilíbrio entre trabalho e família. E uma família feliz tem uma visão correta sobre os filhos. A palavra herança aqui do Senhor,
significa presente, recompensa, bênção. Aí você vai dizer, pastor, você não conhece meu filho. O menino é encapetado demais. Se aquilo for bênção... Mas não é assim. A Bíblia diz que é bênção. E a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. Essa questão hoje, irmãos, é muito séria. Porque há aqui dois aspectos para ser considerados. Os filhos, eles são bênção na nossa vida. Nós vamos criá-los para o Senhor. Mas eles são também como flechas. Não é isso? Eles precisam ser moldados, afiados e o quê? Lançados. A ideia aqui é que nós temos o papel de treinar os nossos filhos e depois o quê? Lançá-los. Na linguagem lá de Abraão, você lembra que Abraão, ele fez uma festa quando desmamou o quê? A Isaac. Então preste atenção. Tem um período que você tem que desmamar seu filho. Tem filho que está com 40 anos e está mamando. Não deixa de ser filho, mas você precisa o quê? Lançá-los. Lançá-los. Eu queria chamar a sua preciosa atenção para isso, porque há um mistério. Criar filho também, o que é? É graça. Eu conheço muito pai bom da Bíblia, como Samuel, homem íntegro, homem direito, mas os seus filhos o quê? Não prestaram. Aí você vai conhecer uns pais ruins, os filhos foram o quê? Bênção. Eu conheço pastor que teve uma vida dedicada a Deus, fez um grande ministério, mas os seus filhos todos se desviaram. Aí você diz, não soube criar. Não, não é assim não. Porque filho, enquanto está debaixo da sua saia ali, você cria, você ensina, você aponta, mas depois os filhos crescem e se tornam o quê? Independentes. E você não é mais responsável pelas decisões e atitudes dos seus filhos. Preste atenção que nessa criação de pai e filho, sempre nós vamos transferir para os nossos filhos os defeitos que nós recebemos na nossa criação. Então, o Denis passou muita fome quando era criança, e agora ele empurra comida nas menininhas lá. Que ele diz, eu não quero que meus filhos passem fome, não sei o quê, né? Então, os traumas que a gente tem, a gente passa para os filhos. Se não fosse a graça de Deus, os nossos filhos estavam tudo perdidos. Porque nós somos neuróticos, esquizofrênicos, nós reproduzimos nos nossos filhos as nossas frustrações. Certo? Você queria ser médico, mas de medicina você não está. Ah, meu filho vai ser médico. Se for inteligente, vai ser astronauta. Agora, se nascer doente, vai ser pastor. Se for, assim, gravidez complicada, meningite na infância, a mãe consagra logo. Senhor, salva meu filho que eu consagro ele para o ministério. É desse jeito. Quando é bonito, velho, aí vai para um monte de coisa, vai ser, né? Agora, mas eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes eu vejo alguns pais aqui na igreja, e eu conheço pais crentes, deram exemplo, dão testemunho até hoje, tem casamento equilibrado, e os filhos estão fora da igreja, estão fazendo coisa errada. Como é que fica isso? Provérbios vai escrever isso. Ele fala que o filho insensato é tristeza para pai e tristeza o quê? Para mãe. Mas o pai não pode ficar achando que ele é culpado. E se seus filhos, presta atenção, são melhores do que você, põe o joelho em terra e agradeça a Deus. Certo? Agradeça a Deus. Se Mateus e Túlio hoje estão na igreja, parte da mãe, que ajudou muito. Eu tentei desviar os meninos tudo, com as minhas incoerências, com o meu temperamento. Mas a graça de Deus foi operante. E eles vão ter uma série de defeitos também,
que os psicanalistas vão dar um jeito aqui um dia, porque não adianta, nesse processo de educação, irmãos, nós somos o quê? Falhos. Só Deus é o Pai perfeito. Só Deus. E Jesus conta uma parábola para falar de dois filhos. O filho pródigo, né? O filho rebelde, e também o filho que estava dentro de casa, mas que de filho não tinha nada. Certo? Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios. Efésios capítulo 1. Esse versículo é para quem tem filho pródigo aqui. Você vai orar em cima desse versículo. Efésios capítulo 1. Versículo 18. Grife esse versículo aí e ore esse versículo para seu filho. Seu filho, sua filha. Certo? Se você está grávida, lê o Salmo 139 todo dia. É o Salmo das grávidas. O Salmo, Efésios 1,18 é para os filhos pródigos. Os filhos que estão desviados. O que é que diz aí? 1,18. O que é que diz? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Preste atenção que esse texto está nos ensinando que o coração dos nossos filhos tem olhos. Sabia disso? E os olhos do coração do nosso filho precisam ser iluminados por quem? Pelo Senhor. Pelo Senhor. Então, se você tem um filho que está desviado, está afastado da igreja, ou está na igreja, mas não quer nada com Deus, leia em cima desse versículo. Senhor, ilumina o coração, o quê? Do meu filho. Ilumina. Porque Provérbios vai dizer que é do coração que procedem todas as fontes da vida. Fontes da vida. Sabe o que, é que Deus quer do seu filho? Quer de mim? Filho meu, dá-me o teu coração. A fé reformada, ela corre o risco de destruir uma coisa que é muito importante dentro do judaísmo, é que o centro da religiosidade, da espiritualidade, não é na mente, é no coração. E às vezes a gente está com a mente cheia de instrução, mas o coração está seco. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Nós precisamos ter luz no coração. Então, isso aqui é conselho de pai velho, tá? Seu filho tem uma luz no coração. O coração do seu filho, se você orar, Deus vai iluminar o coração do seu filho. Tá certo? Mas voltamos lá para o Salmo 127. Salmo 127. Uma família feliz tem uma visão correta sobre filhos. Os filhos são herança? Os filhos são herança. Fale para os seus filhos: meus filhos, vocês são uma bênção. Mostre para os seus filhos que você os vê dessa forma, como a Bíblia está vendo. Tá certo? Vai dar trabalho? Vai. Vai dar dor de cabeça? Vai. Mas são presentes de Deus para a sua vida. Porque o texto diz, inclusive, então tem que tirar isso aqui da Bíblia. Feliz o homem o quê? Que enche deles o quê? A sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos o quê? A porta. Feliz aquele que tiver o quê? Muitos filhos. Esses filhos serão bênção, porque esses filhos serão proteção para os pais. E na tradição judaica, os filhos era quem cuidava o quê? Dos pais. E o apóstolo Paulo chega a escrever em 1 Timóteo que aquele que não cuida dos seus está negando o quê? A fé. A fé. Então, ficar fazendo farol aqui, você que é filho de crente, mas não cuida do seu pai e de sua mãe, não tem respeito, não honra, você está fora da Bíblia. Você pode ser o cara mais internacional,
ter PhD, ter dinheiro, ter tudo. Se você não honra pai e mãe, você está na goiaba podre. Não tem a bênção de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre. É o único mandamento social com promessa. Quem não honra pai e mãe está desrespeitando a palavra de Deus. Mas vamos lá. Vamos para o Salmo 128. Então, casalzinho, 2 anos, casou. Até os 10 anos de casado, vem os filhos. Quem é que tem 10 anos de casado aqui? Mais de 10. Só tem velho aqui hoje. 10. Começa a vir os filhos. Aí vai para a quarta parte do Salmo, que é a primeira parte do Salmo 128. É bonito isso aqui, Salmo 128. Aqui é o desenvolvimento da família. Não está mais o casalzinho, está agora o casal com os filhos assentados à roda da mesa, comendo, o pai temendo ao Senhor, trabalhando, e aqui vem esse aspecto, uma família feliz, teme ao Senhor. De 1 a 4, desenvolvimento da família. Começa com o marido. O que diz aí? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, um lar feliz começa com um sacerdote, um homem, um pai que teme ao Senhor. Mas não é só temer, não. É andar nos caminhos do Senhor. Não é uma religiosidade sem obediência. Não é uma fé. E a palavra fé na Bíblia pressupõe obediência. Quem crê, o quê? Obedece. Uma família feliz começa com um pai de família abençoado. A gente usa muito, o Salmo, o Provérbio 31. A gente deixa, porque não vamos ficar discutindo com nossas mulheres, não, porque elas têm razão, sempre. Mas o pessoal prega muito esse negócio de mulher virtuosa, quem achará? Pastor Hernandes é mulher nota 1000, mulher nota 100. Não aparece um para escrever, homem nota 250. Já notaram isso? Aquela mulher de provérbio lá, meu amigo, se achar aquela mulher, pega. A mulher faz tudo. E aí o pastor Hernandes prega desse negócio, escreve, e a mulher tudo apaixonada por ele. Assim. Agora prega um sermãozinho sobre o pai. Aqui está dizendo, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Está falando do pai, do chefe de família, o cabeça da casa, aquele que tem que liderar a família, tem que pagar a conta, tem que cuidar do suprimento da família. Esse cara aqui, ele precisa temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. E pronto, não tem mais elogio nenhum, é só isso. Só isso. Esse homem, ele é o supridor da casa. O que diz aí? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo o que tirar bem. Lembre-se que se você for lá estudar o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, você vai descobrir que todas as coisas boas que nós temos aqui na terra foram criadas antes do pecado. O que Deus criou antes do pecado? A família, o trabalho, certo? Porque às vezes nós temos uma visão de trabalho, por causa lá de Gênesis 3, que o homem do suor do seu rosto. Às vezes a gente tem uma percepção que trabalho é uma coisa, é uma maldição. Tem que trabalhar. Não. O texto vai nos ensinar claramente, certo? Que o Senhor trabalha. Se o Senhor não edificar a casa, em vão o quê? Trabalho. Então, nosso Deus é um Deus que trabalha. E o trabalho é uma bênção de Deus. E o trabalho tem como função primordial, primeiro, fazer com que você tenha o seu próprio o quê? Sustento. Nós temos alguns livros de ética cristã que trabalham esse conceito de trabalho numa amplitude maior. Certo? Porque o trabalho não é só para comer, para ter o sustento, mas o trabalho também ele é fonte de realização. Então, o senhor aqui
estudou direito, gosta do direito, tudo, fez uma carreira jurídica, então só gosta disso, só se realiza nisso. Certo? Então, cada um vai se realizar, cada um vai prestar um serviço social, vai ajudar a sociedade que ele está inserido através do seu trabalho. Por isso que na Bíblia, todo trabalho é visto como uma vocação o quê? De Deus. Vocação de Deus. Então, a vocação, por exemplo, do pastor, ela é tão sagrada quanto a vocação do gari aqui da igreja, ou do profissional liberal da igreja. Então, trabalho é bênção de Deus, é chamado de Deus para nos realizarmos, para servirmos a Deus e servirmos também à sociedade que nós estamos inseridos. Mas dentro da ética cristã, trabalho também é a forma correta da gente acumular o quê? Riqueza. Sabiam disso? Por isso que teve um famoso economista e filósofo economista, que ele escreveu um livro dizendo que o calvinismo foi quem deu a origem ao capitalismo. Só porque Calvino disse que a gente tem que trabalhar, não gasta tudo, pega um pouco e o quê? E junta. Quem guarda sempre tem. Certo? Como é que você junta riqueza? É quando você gasta menos, não é isso? Daquilo que você o quê? Ganha. Então você vai gerar o quê? Riqueza. E riqueza tem que ser gerada através do trabalho da mão. O trabalho é o caminho que Deus deu para o homem administrar, né, de forma que ele seja um mordomo, para que ele possa, então, acumular bens. E bens, meus amados irmãos, não é simplesmente para o desfrute pessoal. Certo? Eu estou estudando um texto, abra a sua Bíblia lá, por favor, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Tem um dom que ninguém quer. A turma quer falar línguas, quer profetizar, quer o dom da revelação, mas ninguém quer receber esse dom. Eu nunca vi um sermão sobre isso. Romanos capítulo 12. E aí eu caio na besteira de falar aqui em doação. Tem irmãos, esse pastor Arival só fala de dinheiro. Essa igreja agora está passando igreja. Você não dá mesmo, meu irmão. Tem uns caras aqui que não dão um tostão, mas são os que mais criticam. Eu queria encontrar aqui um dizimista arrependido. Não achei até hoje. O cara que é dizimista, que contribui, vive feliz. Agora, o sujeito, quando é mão de vaca, o sujeito, ele fala, só faz criticar na igreja. Certo? Agora veja o que é que diz Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, a última parte do versículo 8. São 7 dons motivacionais aí, mas o 8º, o que exorta, faça com dedicação, que contribui com liberalidade. Essa palavra contribuir aí, é uma palavra no grego que significa repartir. Repartir, compartilhar, repartir. Tem gente que só gosta de receber o que os outros repartem, mas o dom não é esse, não. Isso é um dom espiritual. Deus está dizendo, você seja uma pessoa que busque lá do Espírito Santo, Senhor, me dê esse dom aqui. Porque se você pedir esse dom, para você repartir, Deus vai ter que o quê? Lhe dar. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será o quê? Colocado. Pode ter certeza disso. Essa palavra liberalidade aqui, significa, não é a melhor tradução, a da King James, que traz uma tradução diferente. A ideia aqui é fazer isso com satisfação, com alegria. E como é que a gente vai fazer isso na Bíblia? A gente vai ter isso através do trabalho. Tem muita gente que pega o Salmo 127, os crentes preguiçosos, que diz assim que o Senhor dá enquanto a gente o quê? Dorme. E o cara só dorme. E aí você vai descobrir que lá em Provérbios, o que Deus condena não é o trabalho, é o quê? A preguiça.
A mão remissa. Mão remissa. Então, gente, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. E esse cara vai ser feliz. E tudo tirar o quê? Bem. Sabe que tudo tirar bem aqui no pacote. Tem umas coisas que vão mal, não é isso? Tudo tirar bem significa que esse homem será abençoado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se o cara teme e anda nos seus caminhos, vai ter problema, vai ter luta, vai ter dificuldade, certo? Mas tudo, no geral, vai bem com ele. Aí ele chega em casa do trabalho, o que ele vai encontrar? A esposa. A esposa. Os filhos. E aqui tem uma coisa que é muito importante no ambiente familiar, principalmente hoje, no domingo, que é esse negócio chamado o quê? Mesa. Mesa. Certo? Não tem coisa melhor do que mesa de família crente no domingo. Aí come. E agora vem os filhos, vem as noras, vem os agregados. Certo? Do trabalho de tuas mãos comerás. Comeremos. Não é assim? Porque o pai paga a conta. Mas a gente paga com satisfação, porque é melhor gastar com comida do que com remédio. É meu lema. Dá comida. Dá comida para o moleque. Não existe, meus amados irmãos, lugar de comunhão familiar que não seja o quê? Mesa. Então, presta atenção. Lá em casa, Tássia tem esse hábito que herdou da mãe, da avó. Então, senta na mesa, põe o prato, põe a xícara, põe o talher. Tem que sentar na mesa, a mesa, para comer. Família é isso, está aqui. Vamos pegar essa figura aqui? Meninas, não fiquem zangadas comigo não, mas a Bíblia está dizendo que vocês são como oliveiras. É isso? Não. Vocês são como o quê? Tua esposa é tua, não é nossa, tá? Aqui não tem terceirização no relacionamento. É tua, meu. É teu marido, viu? É tua casa. Quem é que é dono da casa? Não é a empregada. Não é a faxineira. A dona da casa é a mulher. Ela é que manda. E você, depois satisfeito, tem um cantinho lá para você dormir. Uma beiradinha. Na cama e no guarda-roupa. Mas a casa é tua, a mulher é tua. E aí vai dizendo, como a palavra de Deus, irmão, precisa ser relida hoje. Tua esposa, no interior de tua casa, será como videira frutífera. Por que Salomão vai usar essa figura da videira frutífera? Vocês já viram uma videira frutífera? Vocês já entraram num parreiral assim? Lá em Patrolina tem. Você entra assim, aqui em alguns lugares de São Paulo tem também. Você olha assim, a coisa mais linda. Mais linda. Quando a videira está seca, é porque ela fica, parece até que vai morrer. Tem algumas mulheres que são assim. Não se cuida. Então fala videira aqui, porque frutífero, o cara chega, a mulher está... Mulher não pode andar sem tomar banho. Mulher tem que estar cheirosinha. Gaste com Coco Chanel para ela. Compra no Paraguai, mas dá um perfuminho para sua mulher. Dá uns cremezinhos para passar na mão. Ajeita o cabelo. A mulher tem que ser com uma videira o quê? Frutífera. Bonitona, chegou vistosa. Enche a cama toda quando deita. Gordinha. A pessoa se casar com a siriema, aquele negócio magro, parece aquele negócio do Egito lá, daquelas múmias. Não, tem que ser um negócio cheinho também. As mulheres estão tudo com raiva de mim, mas é assim, desse jeito. Videira frutífera. Qual é o objetivo da videira? Frutificar. Jesus disse, toda videira que tiver visto do ar, o quê? Corta. Então, uma mulher, você como esposa, tem que ser uma mulher frutífera.
que é que significa isso? Qual é o objetivo da videira? E aqui a ideia é de maternidade, no hebraico, de produtividade, de alegria e também de beleza para o seu marido. Então não estou inventando nada, está tudo aqui. No hebraico, anota aí você, mulher, você é uma videira frutífera. Peça para o seu marido fazer essa declaração de amor para você hoje. Minha filha, você é uma videira frutífera. Maternidade, produtividade, alegria e beleza para o seu marido. Agora, qual é o lugar dessa mulher? Onde essa mulher tem que estar? Dentro da sua o quê? Casa. O que é que significa isso? No interior da tua casa. Fidelidade e dona da casa. Lugar de mulher casada não é no barzinho da esquina. É dentro da sua o quê? Qualquer coisa você tranca a mulher. Tranca, põe um cadeado. Mas lugar de mulher, dentro de casa. Ela é dona da casa. Tudo na sua casa. Eu tenho uma raiva desses homens que ficam dando opinião em cortina. Não dê opinião, rapaz, você não entende. Até pega mal para você, meio afeminado. Tem uns homens aí que só falta parir. Tem de tudo. Não, a mulher é dona da casa. Ela que compra os móveis, ela que ajeita, ela que escolhe. Se perguntar a sua opinião, você dá, mas ela não vai concordar. Então, você dá uma de educado. É desse jeito. É a vida como ela é, irmãos. Aí, outro dia eu fui falar num encontro de casais. Não sei quem foi o maluco que me convidou. Aí eu fui lá, fiz uns estudos bíblicos. Né? Tudo na Bíblia, eu não invento. Aí o cara falou assim no final, o cara chegou para mim e disse, pastor, o senhor é normal? Eu falei, mas você acha que eu tenho alguma normalidade? Não, o senhor é normal. Porque chegam uns preletores aqui, vai falar de casamento, a gente sai tudo arrasado daqui. Com um complexo de culpa, de inferioridade. Isso, né? Parece que a gente não ronca, que a gente não tem chulé, que a gente... Olha, tem tanta coisa. A vida como ela é. As lutas. Por isso que a palavra de Deus diz que a bênção é que a mulher será como uma videira frutífera dentro da sua casa. Os filhos são como rebentos da oliveira. O que essa figura traz para a gente? Quem já foi em Jerusalém, quem não foi, vá conosco, vai com o pastor Hernando. Tem lá o Jardim das Oliveiras. Tem uma oliveira lá que tem, segundo da época de Jesus, 2000 anos. Não diz que o filho é oliveira, é rebento. Por que isso é rebento? Porque a oliveira nunca morre. Uma família nunca morre. Porque os filhos, eles dão continuidade ao quê? Aos pais. Por isso que os filhos são como rebentos da oliveira. E aqui, os rebentos substituirão a árvore mãe. A árvore mãe. Sabia disso? Minha sogra chega aí, vem para o casamento, e todo mundo, eita, taça é igual a mãe. É verdade. Por isso que quando você for casar, primeiro olha para a mãe. Porque a mãe é sua mulher amanhã. Diz, Deus me livre, pastor. Não, rapaz. Quando casa com você, jura um monte de coisa, mas depois vai... O mesmo crime que ela cometeu com o pai, vai cometer com você. Tá certo? Então, preste atenção. Os filhos são como rebentos, substituindo a árvore mãe. Preste atenção. As oliveiras, elas não são perfeitas. As oliveiras, elas precisam de cuidado. De cuidado. Por fim, 5 e 6, vem agora ninho vazio. O que é que significa? Lê comigo aí, versos 5 e 6 do Salmo 128. A última parte do casamento. Primeira parte, a edificação. Segunda parte, os filhos. Terceira parte, o desenvolvimento, a vida comum com os filhos dentro de casa. Fim agora, quando os filhos estão saindo de casa. E aí vai para o verso 5 e 6. Vamos lá, o que é que diz aí? O Senhor te abençoe desde Sião,
para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Aqui é o colher dos frutos da família. Você já plantou uma árvore, você já fez um filho, já escreveu um livro. Então agora você vai assistir. O que você vai fazer agora é deturpar os seus netos, desencaminhá-los. Os netos, não é isso? Você vai ver os filhos dos teus filhos. E é tão bonito isso, porque isso é uma bênção que procede de Sião. E Sião é a cidade de Deus. Procede do trono do Senhor. Então a bênção de você chegar e ter uma família, você ser avô, ser bisavô, isso é uma bênção que procede o quê? De Deus. O casamento começa com Deus e termina com Deus. Para que vejas a prosperidade da igreja e da sociedade. Você tem um filho. Vamos pegar o nosso advogado aqui. O filho dele está estudando direito, vai ser um advogado. Aí o menino vai ser melhor do que ele. Aí ele vai dizer, esse é meu filho. Esse é o varão. Antigamente ele era seu filho, agora você é o pai dele. Já notou isso? Muda. É a vida. Mas nós podemos olhar para os nossos filhos, para os nossos descendentes, e ver que eles estão sendo uma bênção na sociedade e uma bênção na igreja. Porque diz aqui, para que vejas a prosperidade, o quê? De Jerusalém. Jerusalém é a cidade. Mas Jerusalém também é a cidade de Deus, o templo de Deus. E aí, por fim, versículo 6, vejas os filhos de teus filhos. Você vai curtir agora os seus netos e os seus bisnetos. Você vai ver que aquilo que começou com você e sua mulher, no Minha Casa Minha Vida, agora você está em Moema, no apartamento, tal, velho, mas feliz. Porque teve o quê? Um percurso. Misericórdia. Vamos encerrar. Vamos orar? Já que eu machuquei você muito aqui, ora, pedindo perdão. Santo Deus, graças te damos por esse dia, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá, o alto privilégio de estarmos na tua casa para te prestar este culto de louvor e adoração ao teu santo e excelso nome. E, sobretudo, ó Deus, por esse estudo tão precioso que é a escola dominical, onde podemos conhecer mais de Ti, aprofundar, Senhor Deus, nos estudos e buscar, Senhor, compreender a Tua vontade para nossas vidas. Te louvamos por isso, te louvamos pelos pastores que o Senhor designou para esta igreja, pelo seu oficialato e por tudo que o Senhor tem nos concedido como membresia da Tua igreja. Dados a Tua graça e a Tua misericórdia de um domingo na Tua presença, e que tudo isso façamos para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. É o que te oramos agradecidos, em nome santo, eterno e poderoso de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.